Sejam muito bem-vindos ao Leitura em Voz Alta Podcast. Hoje a gente vai, mergulhar fundo num texto que, marcou a história da filosofia. As Meditações Metafísicas do René Descartes. Preparem-se aí para uma viagem intelectual daquelas. A nossa fonte principal é o próprio texto das Meditações, né? A gente está usando aqui a tradução da Maria Hermantina Galvão, pela Martins Fontes, para nos guiar. E a missão aqui é, seguir passo a passo o raciocínio do Descartes. Quase como uns detetives filosóficos, sabe? Desde aquela decisão radical dele de duvidar de tudo, até ele tentar reconstruir o conhecimento em bases seguras. E vamos dar um foco especial, como a gente comentou, em como ele argumenta a favor da existência de Deus, que é um ponto-chave, né? E merece essa atenção detalhada. Com certeza. E também naquela famosa separação mente-corpo. Então, vamos lá, vamos desempacotar isso. O ponto de partida é a primeira meditação. E é logo de cara, uma atitude bem chocante. Descartes olha para tudo que ele acreditava. Sim. Desde criança, e percebe, muita coisa que é falsa, ou pelo menos duvidosa. Aí ele decide que precisa de uma faxina geral. Demolir tudo e começar do zero para ter um conhecimento firme. Uma demolição completa. Exato. E a ferramenta para isso? A dúvida. Mas não é qualquer dúvida. Ele vai duvidar de qualquer coisinha que tenha a mínima sombra de incerteza. E os motivos para duvidar são fortes. Primeiro, os sentidos. Quem nunca foi enganado pela visão, pela audição? Se já falharam uma vez, como confiar totalmente neles? Pois é, aquele argumento clássico. Depois, o argumento do sonho. Nossa, quantas vezes a gente sonha coisas super realistas? Como ter certeza absoluta que a gente não está sonhando agora? É meio perturbador pensar nisso. Totalmente, deixa a gente meio inseguro, né? E para levar a dúvida ao extremo mesmo, ele joga a cartada do Deus enganador. Ou pior, um gênio maligno, sabe? Uma entidade super poderosa e esperta só focada em nos enganar o tempo todo. A ideia não é virar cético para sempre, né? É achar algo que resista a essa dúvida máxima. Exatamente. E isso é o fascinante aqui. É o método. Essa dúvida não é para dizer, não dá para conhecer nada, sabe? Não é isso. É o contrário. É uma dúvida metódica. Uma estratégia, quase uma ferramenta de demolição controlada para achar um chão firme, um alicerce não abalável. Uma fundação. Isso, uma fundação. Descartes usa a dúvida como um teste de resistência extremo. Só o que sobreviver a essa ideia do gênio maligno, essa possibilidade de engano total, é que vai poder ser considerado um ponto de partida seguro para a filosofia e para a ciência. Entendi. É uma proposta radical mesmo, de suspender o juízo sobre tudo. Uma limpeza mental para achar a primeira certeza. E essa primeira certeza vem na segunda meditação. É o famoso cogito. Descartes tem uma sacada genial. Mesmo que exista esse gênio maligno me enganando sobre tudo, tem uma coisa que ele não pode fazer. Me enganar sobre a minha própria existência enquanto eu estou sendo enganado. Para ser enganado, ou para duvidar, ou para pensar qualquer coisa, eu preciso existir. É quase um paradoxo, né? É uma constatação direta, né? Ele coloca como eu sou, eu existo. Ego sum, ego existo. Isso é necessariamente verdadeiro toda vez que eu pronuncio ou concebo na minha mente. Exato. O próprio ato de pensar, mesmo que seja pensar que estou sendo enganado, já prova a minha existência como algo que pensa. Tá, eu existo. Mas o que sou eu? Aí Descartes vai investigar. Ele pensa, não posso ter certeza que sou o meu corpo, porque a existência do corpo ainda está em dúvida, né? O gênio maligno pode estar me enganando sobre ele. Certo. Essencialmente, ele conclui, eu sou uma coisa que pensa. Uma res cogitans. Uma substância pensante. E o que essa coisa pensante faz? Ela duvida, entende, afirma, nega, quer, não quer e também imagina e sente. Olha que interessante. Mesmo que as imagens ou sensações sejam falsas, criadas pelo gênio. Sim. O ato de imaginar ou de sentir, enquanto formas de pensamento, esses atos são reais e pertencem a esse eu pensante. E aqui é onde fica realmente interessante. Para mostrar que a gente conhece as coisas mais pela mente do que pelos sentidos, ele usa o exemplo do pedaço de cera. O exemplo da cera é clássico. Pensa numa cera recém-tirada da colmeia. Tem cheiro, cor, forma, é dura, fria.
aquelas qualidades sensíveis, né? Uhum. Agora, pega essa cera e aproxima do fogo. O cheiro some, a cor muda, a forma se perde, ela fica líquida, quente, todas as qualidades que os sentidos pegavam mudaram completamente. Verdade. Mas a gente continua dizendo que é a mesma cera, certo? Como a gente sabe disso? Não pode ser pelos sentidos, porque eles só mostraram qualidades que, desapareceram. É. E também não é pela imaginação, porque a imaginação não consegue conceber todas as infinitas formas que a cera derretida pode tomar. Então, como... A resposta de Descartes é: conheço a cera o que ela é na sua essência, algo extenso, flexível, mutável, através de uma inspeção do espírito, pelo puro entendimento. A mente compreende a natureza da cera, não os sentidos. As implicações disso são gigantescas, né? E definem muito da filosofia moderna. Primeiro, ele estabelece essa primazia da razão, do entendimento, sobre os sentidos e a imaginação para conhecer a essência das coisas. Certo. A gente não conhece o que das coisas pelas aparências que mudam, mas pela compreensão racional da sua natureza mais fundamental. Uhum. E segundo, talvez o mais importante aqui, o conhecimento da minha própria mente como coisa pensante é mais direto, mais certo e até mais fácil do que o conhecimento do meu corpo ou de qualquer objeto externo. Faz sentido pela ordem da descoberta? Exato. A identidade fundamental do eu é ser uma mente, uma substância pensante. E isso, claro, lança as bases do famoso dualismo cartesiano, mente separada do corpo. Ok. Então temos a primeira certeza. Eu existo como coisa pensante. Mas e o resto do mundo? Como sair desse solipsismo, dessa certeza só sobre mim mesmo? Boa pergunta. É aí que a gente entra de cabeça na terceira meditação. Um passo assim fundamental e que, como a gente prometeu, vamos olhar com bastante calma. A prova da existência de Deus. Descartes percebe que a certeza do cogito, do eu penso, veio de uma percepção clara e distinta. Aí ele tira uma regra geral. Tudo que eu percebo com clareza e distinção deve ser verdadeiro. Uma regra crucial para ele. Mas para essa regra vale mesmo, ele precisa derrubar aquela dúvida mais sinistra, a do Deus enganador ou do gênio maligno. Para poder confiar na clareza e distinção da mente, ele tem que provar que existe um Deus e que esse Deus, por ser perfeito, não pode ser enganador. É a garantia que ele precisa. Para fazer isso, ele começa organizando os tipos de pensamento. Tem as ideias, que são tipo imagens mentais das coisas, ideia de homem, de céu, de anjo, de Deus. Tem as vontades e os afetos, querer algo, sentir raiva, etc. E tem os juízos, que é onde a gente afirma ou nega algo sobre as ideias. É nos juízos que o erro geralmente acontece, né? Sim, quando a gente afirma mais do que sabe. Ele também pensa sobre a origem das ideias. Algumas parecem inatas, tipo nasceram comigo, ideia de coisa, verdade, pensamento. Outras parecem vir de fora, são adventícias, o barulho da rua, o calor do sol. E outras são feitas por mim, factícias, uma sereia, um hipogrifo. Essa classificação é importante para o argumento que vem a seguir. Exato. A grande questão é, de onde vem a minha ideia de Deus? Essa ideia não é uma ideia qualquer. É a ideia de uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente. Nossa, criadora de tudo. Um conteúdo imenso. Uma ideia de perfeição infinita. Aí ele pergunta, será que eu mesmo, um ser finito e imperfeito, e eu sei que sou imperfeito porque duvido, desejo coisas que não tenho, será que eu poderia ter criado essa ideia de perfeição infinita? Poderia ser uma ideia factícia, feita por mim? É uma boa pergunta. Ou será que ela veio de fora, adventícia? Mas de onde? Ou será que ela tem que ser inata? Colocada em mim por algo que realmente tem essa perfeição toda? E é aqui que entra a primeira prova da existência de Deus, na terceira meditação. É um argumento causal, focado especificamente na ideia de Deus que a gente tem. Argumento causal. Como assim? Ele parte de um princípio que ele acha óbvio. A causa de algo tem que ter pelo menos tanta realidade ou perfeição quanto o seu efeito. Isso vale tanto para as coisas em si, o que ele chama de realidade formal, quanto para o conteúdo que as ideias representam,
a realidade objetiva. Realidade objetiva da ideia. O que ela representa? Isso. Pensa assim, a ideia de uma máquina super complexa. O conteúdo dessa ideia, a sua realidade objetiva, precisa ter sido causado por algo com um grau de realidade ou complexidade pelo menos igual. Pode ser o engenheiro que a projetou ou a própria máquina, se ela existir. Entendi. A causa tem que ser grande o suficiente para gerar o efeito. Exatamente. Agora, aplica isso à ideia de Deus. Essa ideia representa uma substância infinita, com perfeições infinitas. Logo, a realidade objetiva dela, o que ela representa, é infinita. Ok. Aí vem a pergunta-chave. Quem ou o que causou essa ideia com conteúdo infinito em mim? Eu sou finito, imperfeito. Pelo princípio de causalidade, algo finito não pode criar do nada algo com conteúdo infinito. O finito não pode gerar o infinito. Isso. Então, a causa dessa ideia de infinito que eu tenho na minha mente tem que ser algo que possua em si mesmo realidade formal infinita. Ou seja, a causa da minha ideia de Deus só pode ser uma entidade que realmente é infinita e perfeita. Que é Deus. Exatamente. Portanto, Deus existe como a única causa possível para essa ideia de perfeição infinita que encontramos em nós. Se conectarmos isso ao quadro geral, Descartes chega a dizer que essa ideia é como a marca do artesão na sua obra. A assinatura de Deus na nossa mente. Isso mesmo. Ela está em nós porque o Criador a deixou lá como um sinal da sua existência. Uau! É um argumento bem elaborado. Mas ele não para por aí, né? Tem uma segunda prova na mesma meditação. Não para. Ele oferece outra linha de raciocínio, sim. Dessa vez ele foca não na causa da minha ideia de Deus, mas na causa da minha própria existência como um ser que tem essa ideia. Ah, interessante. Como funciona essa? Ele pergunta: quem me criou? E, mais ainda, quem me conserva existindo a cada instante? Porque existir não é algo que eu garanto para mim mesmo. Certo. Ele argumenta: eu não posso ser a causa de mim mesmo. Se eu tivesse o poder de me criar e me manter existindo, eu teria me dado todas as perfeições que eu consigo conceber na ideia de Deus. Mas, claramente, eu não tenho essas perfeições. Eu duvido, eu desejo, sou imperfeito. Ok, então não fui eu. Não. Então, minha existência depende de outra coisa. Poderiam ser meus pais. Ou alguma outra causa menos perfeita que Deus. Descartes diz que não adianta ir regredindo na cadeia de causas, meus pais foram causados por outros e assim por diante. Por quê? Porque, primeiro, essa cadeia não pode ir ao infinito. Tem que ter uma causa primeira. E segundo, ele argumenta que conservar algo na existência a cada momento exige tanto poder quanto criar esse algo do nada. Manter é tão difícil quanto criar. Exato. Então, essa causa última, que me conserva no ser, instante a instante, precisa ter poder suficiente para isso, e mais. Essa causa também precisa ter em si a origem ou a explicação da ideia de perfeição, Deus, que eu encontro em mim. Certo. Juntando tudo, ele conclui que essa causa primeira e conservadora tem que ser o próprio Deus. Deus existe não só como causa da ideia de Deus em mim, mas como a causa que me mantém existindo, sendo eu um ser finito que possui essa ideia do infinito. Então minha própria existência, com essa ideia específica dentro de mim, aponta para Deus. Precisamente. A minha finitude, consciente do infinito, se torna uma prova da existência desse infinito que me causa e me sustenta. Nossa, são argumentos densos. E qual a função deles nesse ponto da jornada do Descartes? A função é absolutamente crucial. Ao estabelecer que Deus existe e que Ele é perfeito, e a perfeição inclui a bondade, a veracidade, Descartes consegue finalmente eliminar a dúvida mais radical, a do Deus enganador. Ah, claro. Se Deus existe e é perfeito, Ele não pode ser enganador por natureza. Enganar seria uma imperfeição, uma maldade, uma falta. Verdade. E isso valida aquela regra geral que ele queria tanto firmar. Nossas percepções claras e distintas são de fato verdadeiras. Por quê?
porque são garantidas por um Deus perfeito e não enganador, que nos criou com essa capacidade de conhecer. Então Deus é a garantia da verdade da nossa razão. Exatamente. Sem essa prova da existência de um Deus bom, a dúvida hiperbólica do gênio maligno ficaria lá, sem ser vencida, e a gente não poderia confiar nem nas nossas ideias mais claras. Seria impossível reconstruir o conhecimento. Deus é a ponte para sair do eu penso e voltar a confiar no mundo e na razão. Entendi. Faz todo sentido dentro da estrutura dele. Mas aí surge uma questão óbvia que ele mesmo levanta na quarta meditação. Se Deus é perfeito, não me engana e me criou, por que eu erro tanto? De onde vêm os meus erros? É a pergunta lógica seguinte, né? Se a fonte é perfeita, por que o produto é falho? Exato. E a resposta de Descartes é que o erro não vem de Deus, diretamente. Deus nos deu basicamente duas faculdades principais. O entendimento, que é a nossa capacidade de perceber ideias, de conhecer, finito, e a vontade ou livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher, de afirmar ou negar as coisas. E essa, segundo ele, é infinita em certo sentido. Isso. Nosso entendimento é limitado, a gente não sabe tudo. Mas a nossa vontade, diz Descartes, é ampla. Podemos dar nosso sim ou não para qualquer coisa, mesmo para aquilo que a gente não entende direito. E aí que mora o perigo. Precisamente. O erro acontece justamente nessa desproporção, quando a nossa vontade se estende para além dos limites do nosso entendimento claro e distinto. Ou seja, quando a gente faz juízos, afirma ou nega algo, sobre coisas que não percebemos de forma totalmente clara e distinta. Tipo, dar palpite apressado. Exatamente. Julgar sem ter certeza, afirmar algo que a gente só acha, mas não compreendeu perfeitamente. Essa é a fonte do erro. A culpa, então, não é de Deus, que nos deu a liberdade, vontade e a razão, entendimento, mas é nossa, por usarmos mal essa liberdade, por não conter a vontade dentro dos limites do que entendemos. Entendi. O erro é um mau uso da liberdade. E é crucial notar que, para Descartes, o erro não é uma coisa real criada por Deus, é uma privação. É a ausência de um conhecimento que a gente deveria ter para julgar corretamente. Ele defende muito a liberdade humana e a nossa responsabilidade no processo de conhecer. Interessante. A liberdade da vontade é uma perfeição, um sinal da imagem de Deus em nós, mas ela exige disciplina. Isso levanta uma questão importante. Como usar bem essa liberdade para evitar o erro? E qual a resposta dele? A resposta cartesiana é prudência. Devemos nos abster de julgar, suspender o juízo, sempre que não tivermos clareza e distinção sobre o assunto. É um chamado à humildade e ao rigor intelectual. Não saia afirmando que você não entende perfeitamente. Faz sentido. Bom, avançando para a quinta meditação, o foco muda um pouco, né? Ele começa a falar da essência das coisas materiais. Sim, ele se volta para o mundo externo, mas primeiro para a possibilidade de conhecê-lo, para a sua essência. Ele argumenta que a gente pode conhecer certas verdades sobre a natureza, a essência das coisas materiais, mesmo sem ter certeza ainda se elas existem de fato fora da nossa mente. O exemplo clássico é a geometria. Ah, sim. Eu posso ter uma ideia clara e distinta de um triângulo, e eu posso deduzir propriedades necessárias dessa ideia, como a de que a soma dos ângulos internos é igual a 2 ângulos retos, 180 graus. Essa propriedade pertence à essência do triângulo, não importa se existe algum triângulo desenhado no mundo ou não. Para Descartes, essas essências matemáticas, extensão, figura, duração, movimento, são imutáveis, eternas e verdadeiras. Não são invenções da minha cabeça. Elas têm uma realidade própria, mesmo que só no pensamento inicialmente. Exatamente. E é nessa quinta meditação que ele solta a terceira prova da existência de Deus. O famoso argumento ontológico. Esse é bem diferente dos outros dois, né? Muito diferente. Os outros eram a posteriori, partiam dos efeitos para chegar na causa. Esse é a priori, parte da própria definição da essência de Deus. E como ele funciona, basicamente? Bom, a ideia é mais ou menos assim. A ideia de Deus é a ideia de um ser sumamente perfeito. Ou seja, um ser que possui todas as perfeições possíveis, sem nenhuma falta. Certo, a definição de Deus. Aí ele pergunta: a existência
é uma perfeição? Para Descartes, sim, claramente. É mais perfeito existir do que não existir. Um ser que tivesse todas as outras perfeições, mas não existisse, seria menos perfeito do que um ser que tivesse todas elas e existisse de fato. Ok. Então, ele conclui a existência necessária e eterna faz parte da própria essência de Deus. Assim como ter a soma dos ângulos igual a 180 graus faz parte da essência do triângulo. Você não pode conceber Deus, o ser sumamente perfeito, sem conceber sua existência, porque a existência é uma das perfeições incluídas nessa ideia. Então, só de pensar em Deus como ser perfeito, eu já teria que pensar nele como existente. Exatamente. A existência não pode ser separada da essência de Deus. Logo, Deus existe necessariamente. É uma prova que deriva da própria análise do conceito. Nossa, esse argumento é elegante, mas parece meio, sei lá, um truque de lógica. Ele é elegante, mas também foi e ainda é muito controverso. Filósofos depois, como Kant, criticaram bastante essa ideia de tratar a existência como se fosse um predicado, uma qualidade ou perfeição que pode fazer parte da definição de algo. Entendo a crítica. Mas para Descartes, naquele momento, ele parecia tão certo e evidente quanto uma demonstração matemática. Era mais uma confirmação da existência do Deus que garante a verdade. Ok. E finalmente, na sexta meditação, ele amarra tudo, né? Chega onde queria. Provar a existência do mundo material e entender a relação mente-corpo. Sim, é a conclusão da jornada. Como ele prova que as coisas físicas, o mundo lá fora, existem mesmo, já que os sentidos ainda são meio suspeitos. Ele usa Deus como garantia de novo. Ele nota que temos ideias de coisas sensíveis, cores, sons, texturas, que parecem vir de fora e que a gente recebe meio passivamente, querendo ou não. Certo. Mais importante, Deus, que ele já provou que existe, não é enganador, nos deu uma forte inclinação natural a acreditar que essas ideias são causadas por objetos corporais reais. Uma inclinação natural. Sim. Se essas ideias viessem diretamente de Deus, ou de anjos, ou de qualquer outra fonte que não os próprios corpos, e Deus nos fizesse acreditar tão fortemente que vem dos corpos, então Deus seria enganador. Ele teria nos dado uma tendência fortíssima a acreditar numa mentira. Ah, e como Deus não é enganador... Então ele conclui que as coisas materiais devem existir, pelo menos naquilo que podemos conceber clara e distintamente sobre elas, que é a sua essência geométrica. A extensão, o fato de ocuparem espaço... Entendi. A existência do mundo material é garantida pela veracidade de Deus. Exato. E aí ele também reforça a distinção real entre mente e corpo. São duas substâncias completamente diferentes. Como ele reforça isso? A mente é puro pensamento, não tem extensão, não ocupa espaço, é res cogitans. O corpo é pura extensão, ocupa espaço, não pensa, é res extensa. Eu consigo ter uma ideia clara e distinta da minha mente sem precisar pensar no corpo. E consigo ter uma ideia clara e distinta do corpo, como algo extenso, sem precisar pensar na mente. Certo, são conceitualmente separáveis. E se eu posso concebê-los clara e distintamente um sem o outro, argumenta Descartes, então Deus poderia de fato separá-los. Logo, eles são substâncias realmente distintas por natureza. Ok, distintos. Mas e a nossa experiência? A gente sente dor, fome. Parece que mente e corpo estão bem ligados. Sim, e ele admite isso. Apesar dessa distinção radical na natureza das substâncias, ele diz que na nossa vida, mente e corpo estão intimamente unidos, quase misturados. Não como um piloto no navio. Ele usa essa analogia, mas diz que ela é limitada. Não somos só um observador controlando a máquina de fora. Nós sentimos o que acontece no corpo. Sensações como dor, fome, sede, prazer, são testemunhas dessa união íntima. E o que são essas sensações para ele? Não são pensamentos claros e distintos sobre o corpo. São, na verdade, modos confusos de pensar que surgem justamente dessa interação complexa entre mente e corpo. Elas servem a um propósito prático, nos informar sobre o que é útil ou prejudicial para a conservação desse composto mente-corpo. A dor avisa de um dano, a fome avisa da necessidade de comer. Entendi. São sinais úteis,
mas confusos do ponto de vista do conhecimento puro. Exatamente. E aí a gente chega no famoso dualismo cartesiano, a realidade fundamentalmente dividida nessas duas esferas separadas, a substância pensante, mente, alma, e a substância extensa, matéria, corpo. Que foi super influente, né? Imensamente influente, mas também gerou um dos problemas filosóficos mais chatos e persistentes. O problema da interação mente-corpo. Como eles interagem se são tão diferentes? Essa é a pergunta de milhões. Se são substâncias tão radicalmente distintas, uma pensa e não tem extensão, a outra tem extensão e não pensa, como uma pode afetar a outra? Como um desejo que é mental e inextenso faz o meu braço físico extenso se mover? Como uma picada no dedo física causa a sensação de dor, que é mental? Parece um abismo entre as duas. E Descartes até tentou uma explicação, sugerindo que a interação aconteceria numa pequena glândula no cérebro, a glândula pineal. Mas, sinceramente, essa explicação nunca convenceu muito. Como exatamente essa interação acontece ali permaneceu um mistério. Esse desafio da interação é um legado complicado do pensamento cartesiano que, olha, assombra a filosofia e a ciência até hoje. Ufa! Que jornada, hein? Então, para a gente amarrar, o que tudo isso significa? A gente acompanhou esse percurso incrível do Descartes. Uma verdadeira aventura intelectual. Começando na dúvida mais radical que se possa imaginar, chegando à primeira certeza inabalável, eu penso existo, depois fundamentando toda a possibilidade de conhecimento num Deus não enganador que ele prova de várias maneiras diferentes. Os 3 argumentos que vimos. E a partir daí, reconstruindo conhecimento sobre nós mesmos, como seres pensantes, sobre Deus e, finalmente, sobre a existência e a natureza do mundo material, mas deixando essa divisão problemática entre mente e corpo. Exato. E não dá para subestimar a importância do Descartes. Ele é mesmo um divisor de águas, o tal pai da filosofia moderna. Ele representa essa virada para o sujeito, para a razão individual, como ponto de partida para buscar a certeza. É um rompimento com a dependência total da autoridade e da tradição. Uma busca pela autonomia da razão. Isso. O método dele, a busca por clareza e distinção e o dualismo que ele propôs. Tudo isso moldou séculos de pensamento depois dele, na filosofia, na ciência. Mesmo com os problemas como o da interação? Mesmo com os problemas. E a questão central que ele levanta, como a gente pode ter certeza do que sabe? Como distinguir a verdade do erro num mundo cheio de informações de aparências enganosas? Essa questão continua incrivelmente atual. Talvez hoje, na nossa era de tanta informação e desinformação, seja mais relevante do que nunca. Verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, talvez para quem nos ouve pensar um pouco mais, baseada nessa jornada toda. Se a clareza e a distinção são os critérios da verdade, e esses critérios são garantidos por um Deus bom que não nos engana, mas ao mesmo tempo o erro vem da nossa vontade que se precipita, que vai além do que o entendimento capta claramente. Como a gente pode ter a certeza absoluta, em cada situação específica, de que nós realmente alcançamos essa clareza e distinção necessárias para julgar? Será que não existem influências mais sutis da nossa própria vontade, nossos desejos, medos, até preconceitos, que podem nos fazer achar que algo é claro e distinto, quando na verdade não é? É uma ótima questão. A garantia de Deus abre a porta para a verdade, mas atravessar essa porta parece exigir uma vigilância constante sobre nós mesmos, sobre nossas paixões e precipitações. Uma vigilância que talvez seja muito difícil, talvez até inatingível completamente. Exato. Fica aí a reflexão para todo mundo.